pessoal, vamos lá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, canal Brazucas Futebol, nesse dia de hoje, né, nesta quarta-feira, pelo menos é quarta-feira de noite que tá entrando o vídeo, talvez tu esteja assistindo na quinta, e não tem problema, minha voz ainda tô um pouco engripado, mas dá pra gente poder analisar esse jogo aí do Internacional aí. Antes que eu te peça de novo para que se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, a tua inscrição é muito importante, estamos com 1.500 inscritos. Deixa o like é certinho, valoriza o vídeo, ativa o sininho sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, tá notificado. Olha a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Vamos com a escalação aí do time do Internacional, então, para começar. O time do Internacional hoje foi escalado com Fabrício, com Bustos, o Igor Gomes, Fernando, Robert Renan, Rômulo, Bruno Henrique, Wesley, Wanderson, Johan e Lucas Alário, né? A gente já teve uma formação com o Rômulo, Bruno Henrique, né? E o Johan como meias, o Johan jogando mais para um lado, né? O Rômulo sendo aquele mais meia no meio mesmo, né? Com o Bruno Henrique e o Johan mais pelos lados, Wanderson e Wesley um de cada lado e o Alário sendo aquele finalizador, né? Robert Renan hoje improvisado na lateral, mas eu acho que o Robert Renan tem ido bem, cara. Eu acho que o Robert Renan tem jogado bem nessa posição ali. Bom, hoje, cara, o Internacional, né? Hoje ele foi muito bem. Eu acho que o Internacional hoje ele tinha uma estratégia e foi muito bem. É claro que tu não pode ver esse jogo sem ver o contexto. O contexto da derrota pro Vitória, o empate contra o São Paulo, as partidas últimas que o Inter não vinha jogando bem, até as que venceu não vinha jogando bem, sabe? E aí, principalmente aquela derrota pro Vitória, eu vi muita gente dizer, e eu acho que até isso era um fato pela pressão da torcida, de que se o Kudê começasse perdendo hoje, ao que tudo indica, ele seria demitido, depois dessa sequência Corinthians e Grêmio, né? Pelo menos é o que o ambiente de torcida dizem. E uma semana de muita pressão, muito pesada, de domingo para cá no Inter, né? Pressões, reclamações. Teve aquela... Vocês com certeza viram, o Internacional não publicou a coletiva do Kudê. O Kudê na coletiva teve um enfrentamento contra um repórter, o Jairo Vink, criticando o canal que o Jairo Vink estava trabalhando, né? Então foi um clima meio pesado, como vem sendo esse Kudê imprensa. É um momento muito complicado, de muita pressão nas últimas semanas, até por coisas extracampo que tem passado aí um time do Internacional, né? E aí, né, todo esse contexto, mas o Inter hoje nesse jogo ele foi bem, né? Foi uma boa partida do Internacional. O Internacional, eu acho que o time que tomou a atitude mais propositiva, né? A atitude propositiva, né? A atitude de buscar o jogo, de querer finalizar nos primeiros minutos, foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Inter tomou uma posição mais reativa, de responder o Corinthians, de pegar a bola e partir em velocidade. E foi o que o Inter fez muito bem. Foi o que o Internacional conseguiu fazer muito bem, né? Vale a pena destacar a partida do Wesley. O Alário já tinha feito um gol no começo do jogo, né? O Alário já tinha feito um gol no começo do jogo, mas acabou sendo anulado. Mas então deu pra ver que foi o Inter que conseguiu, de uma maneira reativa, atacar muito bem o time do Corinthians. E o Wesley conseguiu fazer um gol que foi um golaço. Golaço. Que golaço do Wesley. Antes de falar das questões individuais e elogiar o Wesley, enfim, dizer então que no primeiro tempo o Inter conseguiu ter domínio, conseguiu ser a equipe que conseguia rapidamente, com a bola no pé, produzir, não ser aquilo que estava sendo nos últimos jogos, muita posse de bola, mas pouca produção. Não, conseguiu produzir, conseguiu fazer finalizações e chegar com perigo, e quando não fez gol, fez o goleiro deles trabalhar. O Corinthians, muito pouco chegou na área do Inter, o goleiro Fabrício nem precisou trabalhar no primeiro tempo praticamente. Termina o primeiro tempo, no segundo tempo o Inter vem mais defensivo, o Internacional vem mais segurando o jogo, vem mais falta, faz aquela cera, segura jogo, sabe? E isso nem sempre dá certo, isso é perigoso. Mas hoje, talvez por leitura do Kudê e pela insuficiência do próprio time do Corinthians, que mesmo assim no segundo tempo não levou perigo. Tanto que muitos comentaristas mencionaram o goleiro do Corinthians como o melhor do Corinthians na partida, porque o resto não respondeu bem. O Internacional conseguiu administrar no segundo tempo bem o resultado. Fica como excelente notícia hoje o Wesley, né? Pô, cara, não só por hoje, mas pela temporada, né?
Que fase do Wesley no Internacional. Que fase do Wesley no Internacional. A grata surpresa até aqui. E Bruno Henrique também jogou muito bem. Rômulo jogou muito bem na posição dele. Acho que o Kudê também fez uma leitura correta para o jogo de hoje. E que excelente vitória. Eu postei lá no Instagram, na legenda da postagem do placar pós-jogo, que a noite de quarta-feira termina com Corinthians e Grêmio, que são dois grandes rivais do Internacional, no Z4, na zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu. E a gente sabe que aqui a gente vive num estado que não só tu perder, mas tu perder a vitória do outro deixa as coisas piores ainda. E o Grêmio perdeu. O Inter vence do Corinthians, que é um rival que a gente sabe que também tem essa questão difícil ainda de vencer, que por muitos anos o Inter empata. E agora com essa vitória o Inter tem 2 jogos a menos. Podemos dizer que o Inter, sei lá, ganha os jogos a menos, emenda essa sequência. O Inter está sim no bolo de cima. O Inter está no bolo de cima e está nesses que brigam ali pelo título. Porque na verdade nenhum time está fazendo um grande ano maravilhoso. O Palmeiras, né? É sempre esse time, meteu 4-0 no Atlético Mineiro. Eu ia dizer Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não vai lá e toma 4-0. Né? Por mais que estava fazendo bons jogos. O Botafogo é líder, mas né, a gente sabe que é aquela oscilação e não sei também se tem fôlego aí para competir um campeonato inteiro. E quando eu digo fôlego, eu não tô falando de questão física, eu tô falando se não consegue mesmo ficar um campeonato inteiro competindo na liderança, ainda mais depois do que aconteceu ano passado. Atlético Paranaense não tá brigando por título, eu acho. E aí tu vai ter ali outros times que vão estar nessa. O Inter tá aparecendo, o Inter tá ali, o Inter tá chegando, né? E a grande questão do Inter é como o Inter consegue ganhar do Palmeiras, ganhar do Corinthians, mas quando enfrentou Atlético Goianiense, quando enfrentou Vitória, perde, né? Contra o Atlético Goianiense empatou, contra o Vitória perdeu. Esse talvez é o grande problema que o Inter vai ter que precisar solucionar para, de fato, se colocar como líder em algum momento ou como um time que, de fato, está ali muito bem brigando pelo Campeonato Brasileiro. Mas é uma grande vitória. Se o Inter ganha agora sábado no Grenal, o sentimento que a gente tem desse Grenal é uma expectativa muito grande no Inter por ter vencido do Corinthians, pela má fase do rival, porque esse Grenal para nós colorados vale tu vencer, e se tu vencer, tudo vira as mil maravilhas de novo. Acabou, aquela raiva, aquelas críticas, tudo vira as mil maravilhas de novo. Tu tá muito bem novamente. E ainda mais, tu coloca o teu rival numa crise inacreditável, botando o teu rival afundado no Z4. Seriam acho que 6 jogos dele sem vencer. E ainda após uma derrota Grenal que em qualquer hipótese e situação deixam as coisas terríveis, certo? Então tu tem aí todos esses contextos, tá? Essa grande expectativa então que o torcedor colorado vai criar sobre o Inter. Pro Grêmio é o Grenal da vida, né? Porque se o Grêmio perde o Grenal, o Grêmio tá oficialmente brigando para não cair. Porque, cara, a questão às vezes mental é mais importante do que muitas outras questões. Porque o Cuiabá é pior que o Grêmio, porque o Vitória é pior que o Grêmio, porque o Atlético Goianiense é pior que o Grêmio, porque o Juventude é pior que o Grêmio. Mas uma vez que o Grêmio se acabar aqui mentalmente, psicologicamente, um dos grandes motivos que faz muitos clubes grandes caírem é quando o ambiente fica complicado. E vocês acham que o ambiente não vai ficar complicado perdendo 6 jogos seguidos? As coisas não acontecem e ainda perde um Grenal? A gente sabe como é que é o Rio Grande do Sul, né? Assim o Grêmio já caiu outras vezes. E que bom, que siga assim. Então imagina para nós colorados esse Grenal vai ter um sabor a mais. É poder vencer, é ter essa expectativa em cima do Inter, é decretar uma boa fase de novo no Inter, porque se o Inter vence, o Inter tá de volta naquela briga pelo título brasileiro, pelas partes de cima, e ainda tu tem o prazer de lançar o teu rival lá pro Z4. Que bom que o Inter vence. Eu acho que a única coisa que é um grande pedra no sapato do Inter é essa coisa. De toda vez que vai enfrentar um time que tu acha que o Inter é muito superior, o Inter vai lá e perde. Se o Inter consegue solucionar isso, e se o Inter se achar taticamente também, é claro que agora tudo é um improviso, porque tu tá sem teu time completo por causa da Copa América, mas vai ter que ir assim. Mas que bom e importante vitória então do Internacional hoje sobre o Corinthians, tá? Sobre questão de troca de treinador, eu mais uma vez continuo com a minha opinião. Não acho que o contexto permite isso, e acho que isso não tem que ser nem mencionado. Ainda mais que o Inter ganha do Corinthians, ainda mais se ganhar o Grenal, tá? Não que vai ficar tudo maravilhoso e perfeito, mas significa que as coisas estão indo
bem ou voltando no seu bom caminho. Como eu disse, se o Inter conseguir solucionar a questão e parar de, sei lá, quando enfrentar um time mais, em tese, mais fraco, entre aspas, para não ser desrespeitoso com os outros times, o Inter parar de fazer fiasco, vamos poder aí estar mais próximo do que nunca de títulos e coisas grandes, tá? Mas hoje não é noite de reclamar, hoje é noite então de ficar feliz, porque o Internacional pôde vencer e vencer bem essa partida e administrou muito bem o resultado. Tamo junto. Desejo a todos uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos. Voltamos a falar de Internacional aqui sábado à noite, ou pós uma derrota no Grenal, ou pós uma vitória no Grenal, ou pós um empate no Grenal. Eu torço muito para que seja uma vitória colorada no Grenal. Já vou dizer aqui o meu palpite para esse Grenal, né? O meu palpite é 3-1 pro Inter. 3-1 pro Inter. Por que eu tô dando palpite hoje já? Porque amanhã, quinta-feira, eu quero falar sobre Copa América. E na sexta-feira, ou vai ter pré-rodada do Brasileirão, escalando o meu time da rodada, ou mais Copa América, tá? Uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos. Valeu. Uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos. Valeu.